Senhor presidente, ilustre deputado Ferrarini, ilustres deputados, venho a essa tribuna pela primeira vez este ano para falar de um lamentável incidente no Campeonato Brasileiro do ano passado e do comportamento das torcidas organizadas, principalmente do Corinthians, neste início de campeonato. Em primeiro lugar, deixar registrada a lamentável decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, numa virada vergonhosa de mesa, tirando os pontos da Portuguesa, sempre a Portuguesa tão prejudicada, e transferindo esses pontos arbitrariamente para o Fluminense, fazendo com que o Clube Carioca, que tinha sido rebaixado para a segunda divisão dentro do campo, fosse, numa manobra ilegal e ardilosa, reconduzido sem méritos à primeira divisão, com prejuízo da Portuguesa, que, ao contrário, conquistou dentro de campo o direito de permanecer na divisão principal do futebol e foi rebaixada. Vamos apenas lembrar o que está acontecendo. A Portuguesa, no último domingo, que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no domingo, escalou um jogador que tinha sido condenado na sexta-feira a 2 jogos de suspensão. O STJD se reuniu na sexta-feira, puniu o jogador da Portuguesa com 2 jogos de suspensão. Sexta-feira, julgamento, Rio de Janeiro, STJD, e é punido o jogador da Portuguesa com 2 jogos de suspensão. O advogado da Portuguesa, que estava lá, contratado, que também é advogado do Fluminense, que é fã do jogador Fred do Fluminense, mas estava advogando para a Portuguesa, não avisa a diretoria da Portuguesa que o jogador tinha sido suspenso por 2 jogos. Sexta-feira, julgamento, o jogador é suspenso por 2 jogos. A diretoria da Portuguesa não é avisada. E o jogador, no domingo subsequente, é escalado para a partida. Sexta, condenado a 2 jogos. Vem o sábado e no domingo o jogador é escalado sem que a Portuguesa soubesse de suas condições. Muito bem. O Fluminense acaba a rodada, o Fluminense é rebaixado, a Portuguesa permanece na primeira divisão, a divisão principal, quando aí, na segunda e terça-feira, o senhor Paulo Schmidt, procurador da Justiça Desportiva, pede a impugnação do jogo, a perda dos pontos e o rebaixamento da Portuguesa. Muito bem. O que eles não contavam é que eles não tinham estudado a lei. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva não havia estudado o Estatuto do Torcedor, desconhecia uma regra do Estatuto do Torcedor e imaginava que com essa manobra a Portuguesa estaria rebaixada. Bom, julgamos na sexta. A Portuguesa não ficou sabendo e escalou o jogador no domingo. Tudo resolvido, Fluminense permanece e a Portuguesa será rebaixada. Ótimo, azar da Portuguesa, está rebaixada. A manobra foi perfeita. O que eles não esperavam, o que eles não contavam, era com a própria ignorância. O STJD desconhecia que o Estatuto do Torcedor tinha sido modificado em 2010 e fez uma manobra para rebaixar a Portuguesa com base na legislação anterior. Tomaram um susto. O que diz a redação atual do Estatuto do Torcedor? Artigo 36, parágrafo 2º. Qualquer decisão da Justiça Desportiva, qualquer condenação da Justiça Desportiva, só vale, só tem valor, só produz efeitos depois de publicada no site da CBF. O STJD
não acompanhou a modificação. E ao punir a Portuguesa, para concluir, senhor presidente, e ao punir a Portuguesa, o STJD aplicou a lei antiga. Com a lei em vigor, o que aconteceu? O jogador foi condenado na sexta-feira, o jogo foi no domingo, mas a decisão que condenou a Portuguesa só foi publicada no site da CBF na segunda. Então a decisão que condenou o jogador a 2 jogos de suspensão só passou a valer a partir de segunda-feira, e não a partir de sexta-feira. Está escrito no artigo 36, parágrafo 2º do Estatuto do Torcedor. Logo, o jogador só ficou suspenso por 2 jogos de segunda em diante. Acontece que o jogo foi domingo, na véspera, quando ele reunia condições. Bom, e agora? O STJD se reuniu e não podia mais reconhecer a própria torpeza, a própria estupidez. Então, o relator do caso da Portuguesa, num voto de 42 minutos, tentou justificar o injustificável. E disseram que a lei, ao dizer que a condenação só vale a partir da publicação no site da CBF, não quis dizer isso. Por esta razão, o Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Roberto Senise Lisboa, promotor de defesa do consumidor, que é titular em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e sabe que tem o dever de zelar pelo direito do torcedor à aplicação correta do regulamento, está preparando uma ação contra a CBF e contra o STJD, para que a Portuguesa tenha assegurado e garantido o seu direito legítimo conquistado em campo de participar do Campeonato Brasileiro. Só espero que a Justiça Paulista não seja mais realista que o rei, que a Justiça Paulista não seja tímida, que a Justiça Paulista faça valer o que está na lei federal, no Estatuto do Torcedor, no direito do consumidor à aplicação do regulamento, e devolva a Portuguesa ao local em que ela conquistou, que é a primeira divisão, sem manobras. Esse tipo de manobra tem relação direta com a violência no futebol e deve ser coibida.